Olá, turma. Professora Tássia Cataldi por aqui. Nós estamos nos aproximando da atividade que é o simulado 1. Até agora eu já propus para vocês 3 listas de exercícios, cada uma de um conteúdo. A terceira lista nós vamos corrigir juntos em aula. Já disponibilizei o gabarito das listas 1 e 2. Lista 1, eu considero que revendo o conteúdo do ambiente virtual de aprendizagem, os slides de aula, os materiais de consulta, vocês consigam esclarecer eventuais dúvidas. E a lista 2, que eu gostaria de fazer uma revisão com vocês à medida que a gente vai corrigindo as questões. Então, a partir de agora, nós vamos revisar o conteúdo referente à lista 2, enquanto a gente corrige a atividade. A lista 2 foi referente ao tópico de farmacocinética. Então, começando pela primeira questão, que foi: qual das vias de administração a seguir escapa da etapa farmacocinética de absorção? Temos aqui 5 opções de vias de administração, e para que a gente chegue nesse assunto, vamos relembrar um slide lá do começo do nosso conteúdo. Então, nós vimos que a farmacologia, ela pode ser dividida em 2 grandes grupos de conteúdo, de conceitos, que são a farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacocinética compreende as etapas de absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos fármacos. Essas 4 etapas que estão presentes na farmacocinética são o conteúdo referente a essa lista de exercícios que nós vamos estudar. Então, uma vez que o fármaco é administrado, ele vai passar por essas etapas de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Uma concentração do fármaco vai aparecer na circulação sanguínea e vai conseguir atingir os tecidos-alvo, e depois disso nós começamos a ter, então, a etapa subsequente de farmacodinâmica, com a interação do fármaco com o receptor, transdução de sinal, o efeito farmacológico e o estabelecimento de uma relação dose-resposta, até que a gente observe uma magnitude de efeito farmacológico. Hoje, nessa revisão, a gente se detém ao tópico farmacocinética. Dando seguimento, então, à questão que abordava parâmetro de absorção, nós vamos relembrar que o conceito de absorção envolve a passagem do fármaco através das membranas, das barreiras existentes entre o local de administração e o compartimento vascular local, o compartimento vascular daquela região. Uma das vias que era a opção da primeira questão era a via sublingual. Nós vamos ter a colocação do fármaco, a administração do fármaco embaixo da língua, e como nós percebemos nessa imagem, vai ocorrer as etapas biofarmacêuticas, o fármaco vai desintegrar, desagregar, desassociar, e nós vamos observar a passagem do fármaco através das camadas celulares até que chegue à circulação sanguínea local. Se eu estou falando de passagem de fármacos por camadas celulares, eu tenho sim uma etapa de absorção. Então, essa não é a via que evade, que escapa da etapa de absorção. A via sublingual terá sim a etapa de absorção após a administração. Uma segunda opção desse exercício era a via inalatória. Como nós vemos nessa figura esquemática, a administração por via nasal do fármaco, o fármaco passará pela cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, chegando aos brônquios, e uma vez nessa região brônquica, nós vamos ter a passagem do fármaco pelo epitélio pulmonar e pela mucosa do trato respiratório. Dessa forma, eu também tenho a passagem do fármaco por camadas celulares até que chegue à circulação sanguínea, logo, ocorrência de etapa de absorção. Passamos em seguida para as 3 outras vias apresentadas na questão: via intramuscular, subcutânea e intravenosa. A gente pode verificar que tanto a via intramuscular quanto a subcutânea faz a administração do fármaco em tecido não vascular. Nós temos administração
muscular pela via intramuscular e a administração subcutânea sendo administrada nessa região de hipoderme. Nos dois casos, ocorre a passagem do fármaco por camadas celulares até que ele chegue à circulação sanguínea local. No caso da administração por via intravenosa, nós temos a administração já diretamente no componente vascular. Logo, se a absorção de fármacos, o conceito da absorção é a passagem do fármaco pelas barreiras até o compartimento vascular, isso não vai acontecer na administração por via intravenosa, já que nesse caso a administração é no próprio compartimento vascular. Logo, a resposta da questão anterior era justamente a via intravenosa, que será a via que não terá a etapa de absorção do processo farmacocinético. Passamos para a questão seguinte, que ainda tem a ver com o processo farmacocinético de absorção. A afirmativa da questão dizia: alguns fármacos são ácidos ou bases que estão presentes em solução, tanto na forma não ionizada, lacuna a ser preenchida, quanto nas formas ionizadas, mais uma lacuna, ionizadas em lipídios e, terceira lacuna, dissolvíveis, difusíveis através da membrana. Selecione a opção que preenche as lacunas na sequência correta. Eu não vou apresentar todas as opções que nós tínhamos na questão, vocês têm acesso a essas opções e vamos direto para a revisão do conteúdo e vamos construindo as respostas conjuntamente. Para que a gente responda essa questão, faz sentido a gente rever um conteúdo que nós discutimos bastante em aula, que é o seguinte: nós temos a representação de uma membrana celular. A membrana celular é uma bicamada lipídica, logo, moléculas que sejam permeáveis a essa membrana com mais facilidade terão um perfil mais lipofílico. Exemplificado nessa imagem, nós também temos na parte superior um ácido fraco na sua forma molecular, e nós percebemos que a ausência de carga nesse ácido fraco permite uma passagem mais livre pela membrana, porque ele tem um caráter mais lipofílico. Em seguida, a forma ionizada do ácido com a presença de uma carga, e essa carga faz dessa substância, dessa molécula, apresentar um perfil menos lipossolúvel, e esse perfil dificulta a passagem da molécula através da membrana celular. Nós vamos observar o mesmo perfil também para a base fraca representada na parte inferior da membrana. A base, na ausência de carga, na sua forma molecular, passa pela membrana plasmática de forma mais facilitada, ao passo que a base protonada, na sua forma ionizada, tem mais dificuldade de se difundir pela membrana celular. Se a gente compreende que esse processo vai ser natural para as duas formas, forma molecular, tanto de ácidos fracos quanto de bases fracas, passarão mais facilmente pela membrana celular, ao passo que as moléculas, na sua forma ionizada, terão um pouco mais de dificuldade de se difundir pela membrana lipídica, a gente já começa a conseguir responder essa questão. Então, nós vamos ver que alguns fármacos são ácidos ou bases fracas que estão presentes em solução tanto na sua forma não ionizada, que nós vimos aqui na figura, que é a forma que tem mais lipossolubilidade, que passa melhor pela membrana plasmática. Com isso, nós chegamos na primeira resposta, que é forma não ionizada, a lipossolúvel, quanto nas formas ionizadas, que nós vimos que a presença da carga, a ionização da molécula, faz com que ela tenha um perfil relativamente insolúvel em lipídios.
E esse perfil relativamente insolúvel em lipídios faz com que ela tenha uma pouca difusibilidade através da membrana. Essa passagem da molécula na sua forma ionizada, pouco insolúvel em lipídios, vai prejudicar a passagem dessa molécula pela membrana celular. Revisamos com isso mais um conceito relacionado à absorção de fármacos. Passamos em seguida para a questão de número 3, que diz: considerando a influência do pH na absorção de fármacos, julgue a afirmativa verdadeira. Então, nessa questão, eu acho que o que primeiro a gente tem que fazer é observar que as 5 afirmativas, elas mantêm características em comum. Todas abordam a aspirina, que tem um pKa de valor 3,5, e todas estão em uma região de pH de valor 3,5 também. Então, valor do pKa e valor do pH é igual para todas as opções. Nesse ponto, vale a gente relembrar o aspecto que a gente aprendeu em aula, que diz que pKa é o pH no qual metade da quantidade do fármaco, seja ele ácido fraco ou base fraca, está na sua forma ionizada e metade na sua forma molecular. Então, se eu tenho um valor de pKa igual ao do pH do meio onde aquele fármaco está inserido, eu vou saber que metade do fármaco está na forma molecular, ou seja, lipossolúvel, e a outra metade na sua forma ionizada, pouco difusível pela membrana celular. Isso é uma afirmativa para a gente guardar, um conteúdo que nós discutimos bastante em aula. Só de relembrar esse primeiro conteúdo, a gente já consegue descartar algumas opções. As 3 opções que afirmam alguma coisa diferente dessa metade-metade entre ionizado e molecular. Com isso, 3 das afirmativas já são eliminadas. Nós vamos continuar com só 2 opções. Para matar a charada entre essas 2 opções, a gente relembra o que a gente acabou de ver no slide anterior. Forma molecular, seja do ácido fraco ou da base fraca, tem mais facilidade de passar pela membrana, é mais lipossolúvel do que a forma carregada, forma ionizada. Com isso, a gente lendo as afirmativas percebe que a alternativa que diz: a aspirina, com pH 3,5, encontra-se com 50% das moléculas na forma lipossolúvel e não ionizada, a pH 3,5. Se ela é lipossolúvel, é justamente a forma não ionizada. O erro da opção abaixo é que diz que a lipossolúvel é a forma ionizada. Então, com isso, a nossa resposta fica sendo a que diz forma lipossolúvel e não ionizada. Ok? Seguimos para a questão seguinte, e que será uma afirmativa para que a gente preencha também as lacunas. Diz que A, precisamos completar, mede a velocidade e a extensão com as quais um fármaco atinge a circulação sistêmica. Preencha a lacuna. Nessa questão, eu vou abordar de uma forma um pouco diferente. Eu já vou apresentar a resposta e a gente vai discutir cada um desses conceitos que seriam opções. A resposta correta para essa questão seria a biodisponibilidade. Então, a biodisponibilidade mede a velocidade e extensão com as quais um fármaco atinge a circulação sistêmica. O conceito de absorção, nós já vimos agora há pouco. Os 3 outros conceitos, nós veremos nos slides a seguir como uma forma de revisão. Então, relembrando um pouco o aspecto referente à biodisponibilidade, a gente pode voltar nesse gráfico lá do início do nosso conteúdo.
Esse gráfico é um gráfico muito clássico de farmacocinética, que nós temos uma correlação de tempo depois da administração do fármaco, o tempo de forma crescente, em função da concentração plasmática do fármaco, também de forma crescente no gráfico. Como é a construção desse gráfico? Nós fazemos a administração do fármaco e, de tempos em tempos, é feita a coleta do sangue do paciente e a dosagem do fármaco nesse conteúdo sanguíneo. A partir daí, se traça um gráfico correlacionando o tempo onde foi feita a coleta e a concentração plasmática que foi encontrada na dosagem. Nessa primeira linha, nós temos a administração por via intravenosa. O que a gente observa é que no tempo inicial de administração, nós já começamos com uma concentração plasmática alta, justamente porque a dose do fármaco foi totalmente administrada na circulação sanguínea. Com o passar do tempo, as etapas farmacocinéticas vão acontecendo de distribuição, que transportam o fármaco do interior da circulação sanguínea para outros tecidos. Nós vamos vendo o metabolismo, que vai diminuindo a concentração do fármaco da circulação também, e a própria excreção. E isso vai fazendo com que a concentração do fármaco ao longo do tempo caia, a menos que a gente tivesse uma nova administração. Essa primeira via de administração, representada na figura, a via intravenosa, vai ser considerada como tendo uma biodisponibilidade de 100%. O que é administrado na circulação plasmática fica como aquela dose total sendo diretamente administrada na circulação. Então, 100% de biodisponibilidade. Para que a gente encontre a biodisponibilidade das demais vias de administração para um mesmo fármaco, nós fazemos o mesmo gráfico. Então, aqui, por exemplo, para uma via oral, no tempo zero de administração, a forma farmacêutica é administrada e nós vamos ter toda a fase biofarmacêutica, seguida da fase de absorção, até que a absorção se encerra e nós vamos ter só as fases de distribuição, metabolismo e excreção, diminuindo a concentração do fármaco na circulação. Toda a área embaixo desse gráfico, que é desenhado com as dosagens do fármaco ao longo do tempo, representam o que a gente chama de área sobre a curva. Logo, a gente tem o conceito, que estava lá como uma das opções, de área sobre a curva, que é formada pela relação da concentração plasmática em função do tempo e vai refletir justamente a extensão de absorção do fármaco. Quando nós queremos correlacionar a área sob a curva de uma via com a outra, nós podemos calcular a partir da fração de biodisponibilidade, que está aqui representado como F, sendo o parâmetro máximo 100% ou 1, a área sob a curva por via intravenosa, e a área sob a curva pela via teste, representada na porção superior da fração. Com isso, a gente revisa, então, o conceito de área sob a curva. Uma das outras opções que estavam representadas na questão era a concentração eficaz mínima, que nós vamos rever justamente nessa figura. Também tivemos a avaliação, o estudo dessa imagem nos nossos slides de aula. E só para uma breve revisão, mais uma vez esse gráfico clássico da farmacocinética, tempo de administração em função em relação à concentração plasmática, e nós vemos alguns parâmetros farmacocinéticos sendo representados. O Cmax, que é a concentração máxima que esse fármaco vai apresentar na circulação plasmática após a administração, o Tmax, que é o tempo onde o Cmax acontece, e nós temos aqui a concentração eficaz mínima, que é o ponto de concentração onde a gente começa a observar efeito farmacológico. Então, nesse exemplo aqui,
nessa região onde está o tracejado azul referente à concentração eficaz mínima, a gente deve ter uma concentração de aproximadamente 15 miligramas por ml. Então, a partir dessa concentração plasmática, a gente vai começar a ver o efeito farmacológico. Logo, isso significa concentração eficaz mínima. Das opções da questão, a última era a distribuição. E a distribuição dos fármacos se refere a um segundo processo farmacocinético, que é justamente distribuir o fármaco aos órgãos e aos tecidos através da circulação. Trabalhamos também essa imagem em aula. Nós vimos, por exemplo, que por via oral, após a administração da forma farmacêutica, o fármaco vai ser absorvido extensamente no intestino. Uma vez que essa absorção ocorre, ele vai ser direcionado para o fígado pela circulação portal, sofrer extenso metabolismo e aí sim ser direcionado para a circulação sistêmica, fazendo a via normal para esse fármaco. Coração, pulmão, mais uma vez coração concluindo a circulação pulmonar, e aí sim caindo para toda a circulação sistêmica para ser amplamente distribuído. Se a gente fizesse uma administração por via intravenosa, essa administração do fármaco ocorre diretamente na circulação sanguínea, pulando essa etapa de metabolismo de primeira passagem que a via oral proporcionou. Vamos rever já adiante um pouco de metabolismo de primeira passagem. Esse slide a gente foca no conceito de distribuição. Então, com isso, revimos o conceito de distribuição e excluímos essa opção na questão que discutimos anteriormente. Então, com isso, nós reforçamos que o conceito que preenche corretamente a afirmativa é a biodisponibilidade e revimos as demais opções envolvidas à farmacocinética. Passamos então para a questão seguinte, que envolve o conteúdo de metabolismo de fármacos, mais um outro parâmetro farmacocinético. O que essa questão nos traz? O esquema abaixo representa uma reação de metabolização de fármacos, aqui a representação abaixo. A modificação ocorrida na molécula está associada a qual fase do metabolismo? E nós temos 4 opções para decidir. Para que a gente responda essa questão de forma apropriada, nós vamos revisar os conceitos relacionados a metabolismo ou biotransformação. Então, nós vimos em aula que as reações de metabolismo são divididas em fase 1 e fase 2. Relembro a vocês que nós podemos ter apenas fase 1, apenas fase 2, primeiro fase 2, depois fase 1, mas elas são agrupadas em fase 1 e fase 2 pelo perfil como a coisa acontece, como as reações acontecem. São reações químicas mediadas por enzimas e que cada uma das fases vai ter uma formação molecular específica. As reações de fase 1, elas vão formar um fármaco com um perfil mais hidrossolúvel, que faz parte, inclusive, do objetivo do metabolismo, converter o fármaco em metabólito mais hidrossolúvel e mais facilmente eliminado, cessar a ação farmacológica. Então, a reação de fase 1, ela vai conseguir fazer um fármaco, na verdade, um metabólito, mais hidrossolúvel em comparação ao ponto de partida. Essas reações são catalisadas por enzimas que vão expor ou incluir grupos funcionais na molécula do fármaco. Logo, se eu quiser dar um sinônimo para a reação de fase 1, eu vou dizer que é uma reação de funcionalização, porque ou eu introduzi ou eu expus um grupo funcional. As reações de fase 2, elas vão conjugar a molécula do fármaco ou já um metabólito originário de fase 1, conjugar outras moléculas a essa molécula anterior. Então, nós podemos ter a conjugação de um grupo sulfato, a conjugação de um ácido glicurônico, fazendo moléculas
mais hidrossolúveis e geralmente inativas. Como são reações enzimáticas de conjugação, a gente pode dizer também que a fase 2 é fase 2 ou fase de conjugação. Uma vez que nós relembramos essa base, nós vamos ver as principais enzimas associadas a cada uma das fases. Então, enzimas de fase 1, nós temos representadas nessa primeira parte da imagem, sendo a principal representante a citocromo P450. Não que ela seja exclusiva, mas ela é a família principal de enzimas de fase 1. As reações associadas à fase 1 são reações de oxidação e reações de hidrólise. Quando nós vamos para a fase 2, nós temos a introdução de grupos que podem ser grupo sulfato, ácido glicurônico, glutationa, conjugação com metila, conjugação com grupo acetil. Então, são reações de conjugação, como eu já falei anteriormente. As enzimas representadas na última porção também serão enzimas envolvidas com reações de fase 1 ou fase de funcionalização. Agora que a gente reviu esse conteúdo, a gente já fica apto a responder a questão. Só dessa revisão, a gente já elimina 2 opções, porque eu já disse para vocês agora, já revimos juntos, que fase 1 é sinônimo de funcionalização. Então, essa afirmativa por si só está errada. Fase 1 ou conjugação. A afirmativa da letra A não é apropriada. A afirmativa presente na letra D também não será apropriada, porque fase 2 ou funcionalização não está apropriadamente redigido. Fase 2 e funcionalização não são sinônimos. Logo, a gente já elimina 2 opções da questão. Seguimos, então, com as opções de B e C, nesse caso, e aí a gente passa a olhar para a molécula para chegar na nossa resposta final. O que nós vemos aqui do fármaco inicial para o metabólito é a introdução de um oxigênio ao enxofre. Isso é uma reação de oxidação, catalisada naturalmente por uma enzima do metabolismo. Se eu estou expondo ou inserindo um grupo funcional, isso é uma reação de fase 1 ou fase de funcionalização. Resposta representada pela letra B, de bola. Fechamos a resposta dessa questão com fase 1 ou funcionalização. Seguimos para a questão seguinte, que vai abordar os aspectos relacionados à excreção renal de fármacos. A questão diz: sabendo que o metabólito de um determinado fármaco é eliminado pela urina, o processo de filtração glomerular contribuirá para sua excreção desde que. Então, antes que a gente comece a julgar as afirmativas e definir qual é a mais apropriada para o processo de filtração glomerular, nós vamos revisar a excreção renal. Então, pessoal, nós temos aqui nessa representação um glomérulo com arteríolas aferentes e arteríolas eferentes. Os fármacos passarão pelo primeiro processo relacionado à excreção renal, que é o processo de filtração glomerular. Ele envolve algumas necessidades do fármaco, algumas características do fármaco para que aconteça. Então, fármaco de baixo peso molecular, menores de 300 Daltons, e que não estejam ligados a proteínas plasmáticas. Pela mesma razão, o tamanho das proteínas plasmáticas é muito grande, o fármaco não vai conseguir passar pelo processo de filtração glomerular associado à proteína. Então, apenas os fármacos livres passarão pelo processo de filtração glomerular. Esse é o primeiro processo da excreção renal, que é independente do segundo processo, que é a secreção ativa de fármacos. Fármacos que não foram aptos a passar pelo processo de filtração glomerular e chegar nesse filtrado que está formando a urina, tem a chance ainda
de ser eliminado pelo processo de secreção tubular ativa. Tubular, porque acontece nessa região tubular do túbulo renal, ativa, porque envolve transportadores especializados. Se eu digo para vocês de transportadores, já fiquem atentos com o consumo energético, então é um transporte ativo que ocorre. Uma outra questão é que, se eu falo também de transportadores, pode ocorrer uma competição. Eu tenho dois fármacos que se valem do mesmo transportador, pode ser que o organismo elimine mais um do que outro. E com isso eu cause um acúmulo, eu tenho um acúmulo de um dos dois fármacos, o que é menos eliminado nesse momento de competição pelo transportador, sendo um potencial de interação. Terceiro processo que nós também vimos em aula é o processo de reabsorção tubular do fármaco. Nesse último caso, nós vamos ter um sentido contrário do movimento do fármaco. Até agora, nós vimos a filtração glomerular, que o fármaco passa pelo glomérulo e vai para o filtrado para ser eliminado. Nós vimos a secreção ativa, que o fármaco sai da rede de capilares peritubular para o interior do túbulo, para o filtrado. E agora nós vemos o movimento inverso, o fármaco saindo do filtrado e voltando para o capilar, para onde ele vai tomar novamente a circulação sanguínea geral. Ele vai chegar nessa região tubular e vai voltar para a circulação sistêmica. Esse processo de reabsorção do fármaco é um processo passivo, que depende da atividade de difusão passiva que nós estudamos lá no início do nosso conteúdo. Se eu digo que é um processo de difusão passiva, a gente vai relembrar aqueles conteúdos de lá. Moléculas menores vão ter vantagem, moléculas mais lipossolúveis terão mais vantagem. A ausência de carga também vai ser um determinante. Nós vimos que a presença da carga diminui a lipossolubilidade da molécula e ela vai ter mais dificuldade de passar pela membrana celular. Logo, se eu digo para vocês que a carga é um interferente possível, a presença do pH urinário também vai ser um ponto relevante. Se eu tenho modulações do pH urinário que alteram a carga dos fármacos, isso pode ser um fator que impacte o processo de reabsorção tubular. Se eu gero fármacos com carga ou metabólitos que já estão ali no filtrado e que são carregados, que possuem carga, a eliminação deles vai ser facilitada. Eles vão continuar no filtrado e não vão ser reabsorvidos para a rede de capilar peritubular. Agora, se eu tenho moléculas lipossolúveis, pequenas, sem carga, essa passagem para ser reabsorvido para o capilar peritubular e voltar para a circulação sistêmica vai ser uma verdade. Com isso, a gente revisa os três aspectos relacionados à excreção renal, que são três processos independentes e que ocorrem nesse processo, nesse parâmetro farmacocinético de excreção. Agora, a gente já fica apto a responder a nossa questão, que está relacionada ao primeiro processo, que é a filtração glomerular. Então, a primeira afirmativa, pessoal, fala que o metabólito tenha baixa afinidade a proteínas plasmáticas. Acabamos de ver esse conteúdo e isso é uma verdade. Para a filtração glomerular, a gente precisa de moléculas de baixo peso molecular e com baixa ligação a proteínas plasmáticas, para que o processo seja eficiente. Na segunda afirmativa, ela fala sobre o metabólito ter alta massa molecular. Isso não é verdade. Nós vimos que até 300 Daltons é o tamanho ideal. Terceira afirmativa diz que o metabólito tenha afinidade por transportadores de efluxo. A afinidade por transportadores ela é importante para outro processo, que é o processo de secreção tubular ativa.
e não para filtração glomerular. Então, essa afirmativa, embora seja verdadeira, ela diz respeito a um outro processo da excreção renal, que não é a filtração. Quarta afirmativa fala sobre o metabólito não ser ionizado, e também isso não vai ter correlação com a filtração glomerular, e sim com a reabsorção tubular, com a volta do fármaco ou do metabólito do filtrado para a circulação sanguínea. A última opção diz que todas as alternativas estão incorretas e ela não vai ser verdade, porque a primeira alternativa foi verdadeira. Fechamos mais uma questão e seguimos para a próxima, que também tem correlação com o processo de excreção renal de fármacos. A questão pede para que a gente julgue as afirmativas verdadeiras sobre a excreção renal. A primeira afirmativa diz que o processo de excreção renal envolve 3 processos independentes, que são filtração glomerular, secreção tubular ativa e reabsorção tubular. Essa afirmativa é verdadeira. Acabamos de rever isso naquele slide ilustrado. Segunda afirmativa vai dizer que doenças renais, idade e atividade de fármacos não influenciam o processo de excreção dos fármacos e dos seus metabólitos. Essa afirmativa, gente, vai ser falsa. Por quê? Tanto as doenças renais, que diminuem a função renal como um todo, inclusive a excreção renal, quanto à idade, nós vimos em aula que o aumento da idade vai diminuindo a atividade renal de forma gradativa, então isso prejudica a função renal, inclusive a excreção de fármacos. E nós vimos que alguns fármacos vão ter uma atividade sobre a função renal e que isso pode prejudicar o processo de excreção dos fármacos e dos metabólitos. Então, essa afirmativa é falsa, uma vez que dizia que esses fatores não influenciam, quando, na verdade, esses 3 fatores têm influência direta no processo de excreção de fármacos. Terceira afirmativa é: a secreção tubular ativa envolve a participação de transportadores especializados. E aí, pessoal, essa afirmativa é verdadeira. Secreção tubular ativa, a gente usa transportadores. Tudo certo. Por fim, a última afirmativa diz que o pH urinário ele pode afetar o processo de reabsorção tubular, e isso é verdade. Dos 3 processos, o último é o único que faz o fármaco sair do filtrado renal de volta para a circulação. É um processo passivo. pH, carga, tamanho molecular, lipossolubilidade vão influenciar esse processo. Então, o pH urinário afeta sim, essa afirmativa é verdadeira. Passamos para a sequência final das questões e aí a gente já vai pegar um apanhado geral desse conteúdo. Essa questão pedia uma correlação de algumas nomenclaturas com os seus conceitos. Os parâmetros eram efeito de primeira passagem, absorção, distribuição, metabolismo e farmacocinética. As afirmativas nós vamos vendo à medida que a gente faz as correlações. Então, primeira afirmativa dizia que a etapa farmacocinética, que envolve a passagem da molécula do fármaco através das membranas, entre o sítio de administração, através da barreira, na verdade, entre o sítio de administração e o compartimento vascular. Já vimos isso hoje na revisão, começamos por esse aspecto, que é a absorção. Então, até aí eu acho que estamos bem, já revimos esse conceito. Segunda afirmativa diz: refere-se ao processo em que, após a administração oral, um fármaco é extensamente biotransformado, uma vez que passa inicialmente através do fígado antes de entrar na circulação sistêmica. Esse processo, pessoal, é o efeito de primeira passagem. Nós não revisamos ele ainda nessa atividade de hoje, vimos esse conteúdo na aula e vamos revisar agora. O que vem a ser o efeito de primeira passagem? Nós temos nessa ilustração a administração de um fármaco por via oral,
a chegada desse fármaco no interior, na luz intestinal, a passagem desse fármaco pelas células da região intestinal, os enterócitos. Quando esses fármacos chegam nos enterócitos, eles vão passar para a circulação sanguínea local. Essa circulação da região intestinal, ela leva diretamente para a veia porta. E a veia porta conduz o sangue para o fígado. Então, antes que o fármaco chegue à circulação sistêmica, após a administração por via oral, ele vai passar pelo fígado, que é o principal, não o único, mas o principal órgão de metabolismo. Com esse metabolismo, a gente já tem uma diminuição do fármaco na sua forma inicial, já tem uma conversão do fármaco em metabólitos. E é justamente essa redução do fármaco por essa primeira passagem no fígado que vai ser denominado efeito de primeira passagem e que vai ocorrer extensamente após a administração do fármaco por via oral. Dessa forma, a afirmativa, que nós lemos anteriormente, se referia ao efeito de primeira passagem. A afirmativa seguinte diz que é o processo que ocorre depois da absorção, só isso já responde à questão. É uma sequência: absorção, distribuição, metabolismo, excreção, pelo menos do ponto de vista didático. Então, depois da absorção ou depois da administração sistêmica na corrente sanguínea, nós vamos ter a distribuição dos fármacos nos líquidos intersticiais. Esse processo a gente chama de distribuição. E eu chamo a atenção de vocês em relação à continuação da afirmação, que vai falar sobre fatores que influenciam esse processo de distribuição, assunto que nós discutimos bastante em aula. A afirmativa seguinte fala sobre compreende as etapas de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. A ADME é justamente a farmacocinética, o que o corpo, o que o nosso organismo vai fazendo com o fármaco após a administração dele. Então, isso é a farmacocinética. Passamos, então, para a última possibilidade de afirmativa, que é: trata-se de etapa essencial para a eliminação dos fármacos, bem como a cessação das atividades biológicas, e envolve a conversão do fármaco e outros xenobióticos em metabólitos mais hidrossolúveis. Então, converter fármaco e xenobiótico em metabólito mais hidrossolúvel é justamente a etapa de metabolismo que a gente preenche com a última palavra pendente para essa correlação. Então, metabolismo. Vamos seguir, então, gente, julgando as afirmativas verdadeiras e falsas, também de uma forma mais geral de conteúdo de farmacocinética, são afirmativas de assuntos variados de farmacocinética. A primeira afirmativa já está, inclusive, com a resposta, então fala que a lipofilicidade e grau de ionização de um metabólito influenciam largamente a filtração glomerular. Vimos na nossa revisão de excreção renal que, na verdade, a lipofilicidade e o grau de ionização, elas influenciam a reabsorção tubular. Para a filtração glomerular, o que importa é tamanho da molécula e ligação a proteínas plasmáticas. A afirmativa seguinte diz que as isoformas CYP3A4, CYP3A5 são responsáveis pela metabolização de cerca de 50% dos fármacos disponíveis na terapêutica. E essa é uma afirmativa verdadeira. A família CYP, ela é a maior metabolizadora de fase 1, e as isoformas principais, inclusive, ficaram destacadas no slide de aula e incluem essas isoformas apresentadas na afirmativa. Não só essas,
como outras, mas essas estão no grupo principal de metabolismo de fármacos. Logo, afirmativa verdadeira. A afirmativa seguinte, que nós precisamos julgar como verdadeira ou falsa, diz que na administração por via oral, o fármaco tem sua biodisponibilidade reduzida devido ao efeito de primeira passagem. Revisamos efeitos de primeira passagem há poucos slides atrás, e, de fato, a presença do fármaco na circulação sistêmica após uma administração por via oral vai ser reduzida por conta do efeito de primeira passagem. Então, a biodisponibilidade será reduzida, sim, afirmativa verdadeira. Última afirmativa diz respeito a apenas a fração livre do fármaco presente na corrente circulatória é capaz de se difundir para os tecidos. Então, por isso, é necessário conhecer o grau de afinidade a proteínas plasmáticas para predizer interações medicamentosas. Isso é uma verdade, gente. A ligação a proteínas plasmáticas, ela vai ser um ponto determinante tanto para a distribuição dos fármacos quanto para a filtração glomerular, que é uma das etapas da excreção renal. Então, só a fração livre do fármaco que passa da circulação sanguínea para os tecidos, assim como só a fração livre é passível de ser filtrada na filtração glomerular. Última questão, então, que nós vamos discutir nessa revisão. A respeito da farmacocinética, julgue as afirmativas verdadeiras. Então, nós estamos falando ainda de farmacocinética, e a afirmativa diz que a interação do fármaco com o receptor é uma das etapas da farmacocinética. Já estava, inclusive, com a resposta, mas não é da etapa farmacocinética. A interação fármaco-receptor, a transdução de sinal, a cascata de sinalização intracelular são parte da farmacodinâmica, que diz respeito à lista de atividades de número 3. A afirmativa seguinte diz que o conceito de absorção refere-se à passagem das moléculas do fármaco pelas barreiras existentes. Já discutimos isso em pelo menos 3 questões e é uma afirmativa verdadeira. Terceira afirmativa diz que o metabolismo dos fármacos ele pode ser dividido em fase 1 e 2. Na fase 1, são as reações de funcionalização, correto? Na fase 2, são as reações de conjugação, também correto. Então, mais uma afirmativa verdadeira. Quarta afirmativa diz: o leite materno representa uma possível via de eliminação de fármacos e metabólitos. Isso é uma verdade. E o conhecimento dessa via é de extrema relevância para a prevenção da exposição dos lactentes aos potenciais riscos associados aos fármacos e metabólitos. Essa afirmativa é verdadeira e ela justifica o fato de nós termos que ter atenção quando a mãe está amamentando e usa fármacos. Existem classes apropriadas e classes inapropriadas, justamente porque tanto o fármaco quanto o metabólito podem passar para o bebê durante a amamentação e nos primeiros meses após o nascimento, o desenvolvimento do metabolismo hepático ainda está acontecendo. Isso pode trazer danos para esse bebê. Então, não é porque uma grande quantidade de fármacos é eliminada por essa via, mas a quantidade que talvez já seja suficiente para um dano para o bebê que está amamentando. Então, afirmativa verdadeira. A última afirmativa diz que a ligação dos fármacos a proteínas plasmáticas não representa um fator relevante na distribuição dos fármacos. Isso é mentira. Nós acabamos de ver na questão anterior que tanto distribuição quanto filtração glomerular são impactados pela ligação do fármaco às proteínas plasmáticas. Com isso, nós encerramos a correção da atividade de número 2, fazendo uma revisão geral desse conteúdo. Eu espero que vocês façam um bom simulado,
que vocês estudem o conteúdo até lá e nós nos vemos na próxima atividade. Um abraço para vocês.